Bem, boa noite a todos. Queria apenas, são umas breves palavras, agradecer por estarem cá neste último encontro de escritor de 2018, para onde contamos continuar a promover esta iniciativa, que achamos que ajuda a aproximar também os leitores dos seus escritores, dos escritores dos seus leitores. Como dizia a Joana, não é absolutamente imprescindível, porque cada leitor terá uma nova leitura dos livros, sucessivamente alterada pela sua própria interpretação. Portanto, isto é a grande riqueza da literatura também. Portanto, agradecer a vossa presença e, naturalmente, agradecer as nossas duas convidadas, a Joana Berto, como dizia hoje de manhã, é uma jovem, muito jovem, como se vê, aliás, e, apesar disso, portanto, é uma pessoa que já escreveu muito, ganhou diversos prémios, que tem uma escrita de profundidade, que contrasta muito com o que hoje há, infelizmente, porque se publica muito, embora se diz que se lê cada vez menos e publica-se cada vez mais. Mas essa frivolidade da publicação, e nós que temos depósito legal aqui na instituição vemos isso, não é? O número de livros publicados por editoras, enfim, sem qualquer critério, sem avaliação, sem apreciação nenhuma, e depois gente como a Joana, com substância e com profundidade de pensamento. E é isso, e é por isso também que agradeço muito a presença dela. Porque, de facto, nos pode ensinar, e os que já leram os livros os apreciaram bem, que é uma forma de olhar a vida, que apesar da sua juventude, tem muito de maturidade. E também agradecer à Margarida, que vai conduzir esta conversa, que conduziu de manhã maravilhosamente bem, e que tivemos uma conversa muito enriquecedora, e fará disso, com certeza, um momento muito positivo. Isso até bem que a Luísa Ribeiro já tem dinamizado o seu clube de leitura e, portanto, temos aqui muitos leitores da Joana Berto, que com certeza farão perguntas, e também vos solicito isso, que de facto ajudem a participar nesta conversa, porque isto é um encontro, é uma conversa entre elas, mas não só entre elas, entre nós todos. Obrigada a todos e boa tarde. Bom, então cabe-me a tarefa difícil de estar aqui perante vocês todos a apresentar uma escritora deste gabarito jovem, mas deste gabarito. Vamos lá ver se eu dou bem conta do recado. Então, a Joana Berto é uma escritora que começou a sua atividade aos 14 anos. Eu vou começar por vos dizer o que ela já escreveu e depois vou debruçar um pouco sobre os livros que ela, cada um dos livros que são todos diferentes. Então, em 1999, com 17 anos, a Joana ganhou um prémio SOS Racismo com uma banda desenhada que não tinha cor. Em 2009, publicou Diálogos para o Fim do Mundo, que foi o vencedor do Prémio Literário Maria Amália Vaz Carvalho, e que conta a história de duas famílias, uma ucraniana, que tenta ultrapassar a ausência do pai imigrado no Brasil, e uma outra, em outro tempo, mais futuro, em que Michael, estudante de cinema, se apaixona por Nina. As duas histórias intersectam-se e são intersectadas por outras histórias, onde se reflete sobre a capacidade de amar e a ditadura das religiões, etc. Em 2012, publica A Via, que é um livro de contos em que há um paradoxo constante e um desconcerto de conceitos que foram utilizados mais tarde em teatro e dança. Em 2013, publica O Lago Avesso, que é o seu primeiro romance, que é uma biografia de uma bailarina e coreógrafa, Ella Duarte, escrito de uma forma muito original, em que o ser e o não ser, o ter e o não ter, coexistem na escrita, e há sempre a antítese em tudo aquilo que escreve. Em 2015, publica O Inventário do Pó, um livro que tem 18 histórias, com base nas 18 faixas do LP de música eletrónica O Argentino no Deserto, da autoria de René Berthelot, que com Lourdes Castro foram dois artistas que impulsionaram a aventura criativa que foi a arte do século XX. Em 2017, publica O Museu do Pensamento, que
foi prémio infantil-juvenil. Nasceu de um projeto de teatro, o Festival de Teatro das Compras, que surgiu em 2014 em Lisboa, nas Lojas da Baixa, em que as lojas são o palco da ação. Fala do ato de pensar. Para onde vão os pensamentos depois de passarem pela vossa cabeça? É uma pergunta. Tem percorrido as histórias do país, interagindo com as crianças e fazendo-as pensar. Em 2018, publica Ecologia, um livro inquietante e incómodo, fala-nos do futuro, do mundo virtual e consumista, da banalização da vida, de formas inusitadas de prazer e consumo. Finalmente, também este ano, escreve a peça de teatro Quarto Minguante, que está em cena no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Um grande currículo para tão pouco vivido. Porque Joana Berto nasceu em 1982. E vou começar esta conversa indo buscar informações ao seu livro O Inventário do Pó, que foi o primeiro livro que eu li e que é um livro de 2015. Nessa altura, portanto, que escreveu O Inventário do Pó, já tinha escrito 3 livros. Este foi o primeiro. Então ela diz assim: em 1982, o mundo aconteceu muito, o tempo todo, por todo lado, e de variadas maneiras. É impossível averiguar se terá acontecido mais ou menos que nos anos anteriores ou subsequentes, porque não dispomos da tecnologia necessária para medir quanto mundo está a acontecer no mundo a dado momento. É neste ano que vários artistas chegam a Paris e vários outros deixam Paris, cansados do bulício, e instalam-se no Algarve, perto do mar, mas no monte. Nascem então bebés por todo lado, e o tempo todo. Foi também neste ano que nasceu a minha filha, em 1982. Até em Londres nasce o príncipe William. Um desses bebés iria ser o príncipe João, mas afinal chega uma menina, Joana. Este livro chama-se O Inventário do Pó e é uma espécie de biografia de René Berthelot, ainda que diga que isso é muito difícil, porque é impossível reviver os pensamentos e sentimentos do biografado. Mas o livro é um diálogo com a vida do artista. É nele nítido e sintomático o fascínio de Joana por aquela geração de artistas e grupo de amigos que soube ser um movimento artístico que se iniciou em Paris e que foram os protagonistas da história da arte europeia do século XX. Este livro é inspirado no LP de música eletrónica Um Argentino no Deserto, de René Berthelot, e cada capítulo, que são 18, corresponde a uma faixa desse LP com o título da música e um catálogo de uma exposição de pintor. Os contos acabam quando o pintor acaba e a música acaba de tocar. Como foi escrever este livro? Foi difícil compilar tudo isto, toda esta matéria sobre o pintor e sobre a vida de René Berthelot? Não, difícil não foi. Desde já só queria, primeiro de tudo, agradecer o convite e a todos vós que vieram aqui passar este fim de tarde connosco. Estou muito contente de estar aqui. E o inventário acho que é uma boa, não é o primeiro na bibliografia, mas é uma boa forma de começar, porque é de todos os livros aquele que me está mais junto à pele, a única, talvez, incursão mais autobiográfica, porque tenho sempre um interesse maior em escrever sobre a imaginação, sobre o mundo, coisas supostamente alheias a mim. Claro que depois uma pessoa se trai e projeta-se em tudo o que faz, e acho que nesse sentido toda a escrita é autobiográfica, mas sendo que há propriamente um género autobiográfico de escritores que escrevem muito diretamente sobre a sua própria experiência, eu diria que a minha escrita está nos antípodas disso. No entanto, existe este objeto, o Inventário do Pó, em que eu fico mesmo muito perto de mim e daquilo que me é próximo, fico na minha árvore genealógica, ando à procura de uma explicação para eu ser a única pessoa do ramo da minha família que põe um H no nome, e fico nos meus estudos, na minha formação, porque em todos os livros eu uso muito a escrita para aprender, para investigar, e aqui eu fiquei com a minha... Ou seja, eu venho de artes plásticas, eu estudei artes toda a vida, fiz história da arte,
Portanto, todos estes nomes, cada capítulo convoca um pintor dos anos 60, 70, daquela geração, que eu já admirava muito, e foi como um pretexto para me debruçar mais sobre aquele tempo que eu vejo como muito intenso, porque também é a geração do exílio, era muito opressivo fazer arte em Portugal. Então uso esse mapa de afetos do próprio René, que era uma pessoa do qual seria muito difícil fazer uma biografia propriamente dita, porque ele não se dava muito, não falava muito de si, mais além do seu trabalho, que o revela como um espírito muito divertido, muito inteligente, com grande sentido de humor, mas não há assim muito biográfico sobre ele, nem muitas fontes. E eu comecei por ir falar com os amigos, muitos deles ainda estavam vivos, ainda estão vivos, e naquele primeiro ano de investigação ainda não sabia muito bem qual era a forma que o livro iria tomar. Aconteceu que faleceram 1 ou 2 ou 3, o Costa Pinheiro já estava muito doente, e pela primeira vez eu tive ali um sentimento de urgência. Eu percebi que aquele livro tinha um tempo. E normalmente eu sou bastante lenta a escrever, não me apresso. Acho que o próprio deixar passar tempo é uma das funções de aprofundar um texto. E aqui foi assim o texto que eu me pus mais pressão para sentir que aquilo tinha que ser agora. E aprendi muito, conheci pessoas mesmo muito importantes do nosso contexto cultural recente. Sem falar de mim, acho que é o livro que mais fala de mim. E fala um bocadinho de mim. Está aqui muita gente que já leu o livro. Se quiserem, neste momento, fazer diálogo com a escritora sobre aquilo que leram, eu acho que é o momento. Aquele capítulo que acontece muito de investigação do Ponta Olhas, que eu já não, se não me engano, foi o primeiro a ser escrito, ou a ser publicado, já tinha sido. É um retrato muito, muito curioso de como funciona a investigação em Portugal. E não só aquelas torres tanto podem ser as tombas da Biblioteca Nacional, mas aquele sistema muito privado. Essa experiência é uma experiência marcante. E é um bocadinho difícil, mas passar por aqueles sítios para... Como é que foi contactar com, por exemplo, o processo da PIB, com investigação dura, a sério, como mastigar tudo isso, como trabalhar com isso, para depois termos um conto e mais um conto? Tenho que admitir que foi um contacto com a minha própria ignorância e nisso algum choque. Ou seja, por um lado eu tinha os referentes históricos que aprendemos na escola, não era totalmente ignorante sobre aquele período, a Revolução, o que se deu e o que sucedeu, mas ao ler mais, ao estudar mais para me equipar para escrever este livro, dei-me conta da quantidade de coisas essenciais de um período de história que até coincide com a juventude dos meus pais, por exemplo, entender de onde venho. Senti, por um lado, senti essa falta, como é que eu não quis perceber melhor o que é que foram estes anos, que juventude é que os meus pais tiveram, o que era viver antes de 25 de Abril, por um lado, e depois também uma vontade de passar isso à minha geração, porque eu acho que, não sei, na escola o século XX era aquela coisa que se dava a despachar no final do período. Pronto, agora é isso, não há tempo. E eu acho que muita gente sofre ainda um pouco disso. Claro que sabemos aquelas balizas óbvias que toda a gente tem de saber, mas os detalhes, as contradições, e depois comparar, não é? Porque muitos deles eram artistas da minha idade, a tentar expor, a tentar conversar, a tentar reunir-se. O Costa Pinheiro ser preso por assinar um papel, não é? Por assinar um abaixo-assinado. Essas coisas, quando uma pessoa se começa a projetar não foram tantas gerações antes da minha, e, no entanto, eu acho que é desses lugares, e por isso é que é mesmo muito importante ler, para ganhar empatia e também para ganhar gratidão. A pessoa realmente pensa
Eu falo um bocadinho disso no livro, creio eu, ou talvez numa entrevista, que eu já não sei, mas eu faço muito um paralelo entre o percurso do livro, que também fez a Antónia Roio, também foi para as Belas Artes e viajou a seguir. Mas tive que dizer isto com algum pudor, porque eu quis viajar, eu fazia tudo para viajar. Eu viajei numa perspectiva de amplitude, de enriquecimento, e aquela geração estava forçada a viajar, porque aqui não se respirava, eles usam muito a metáfora do ar. Portanto, no fundo, foi uma aprendizagem pessoal muito forte. Eu tinha que ganhar consciência de onde é que venho, de onde é que vimos, e também perceber que muitas pessoas, se calhar, da minha idade, ainda vivem com esse ponto cego. E por isso, acho que este livro senti que escrevi muito para os meus pares. Nesse sentido, é o mais pedagógico. Acho que é uma coisa que eu não tenho muito, mas eu senti às vezes que estava mesmo a falar com a minha geração e de coisas que eu queria que... Epá, já imaginam que isto, quando eles tinham a nossa idade, era mesmo assim. Acho que tem essa carga. Como as pessoas se emanciparam, não é? Sim. E conseguiram realmente cumprir os seus objetivos, ainda que distantes, ainda que longe, iam à procura de outras pessoas que se ajudavam e conseguiam construir núcleos de amizade que funcionavam muito bem e que se apoiavam para realmente conseguirem os seus objetivos. Foi uma época fantástica. Sim. Sim, tinha a sua opressão, mas, por exemplo, a nível, essa coisa das amizades, não é? A ideia romântica é toda a gente se encontrar num café, pintores, escritores, o café do gelo, não é? Que hoje está ali, eu às vezes passo e é como é que se diz? Uma armadilha turística, não. E pensar que ias ao café e estavam lá os grandes interlocutores da tua geração é uma coisa que nós hoje não temos e para a qual eu olho com alguma nostalgia, algo que se perdeu, não é? Muito se conquistou, é um bocadinho a balança, não é? Em relação a direitos das mulheres, precisares tanto de autorização para fazer as coisas essenciais, isso é um paradigma que para além da minha geração. E poder ir para a prisão se falasse qualquer coisa menos oportuna, claro. Ou assinasse um documento. Mais 3 pessoas era uma reunião, Sim, são coisas inconcebíveis, mas foi há muito pouco tempo. E sobretudo quando às vezes seguimos o telejornal e vemos movimentos parecidos a retomar força e damos conta que estas coisas é cíclica, percebemos também o papel da aprendizagem e da consciência em evitar certos ciclos. Não é? Já estivemos ali, superámos, mas nada nos impede de regredir. E isso é uma coisa que está muito na nossa atualidade. Como é que se perdem direitos que já foram conquistados? Como é que andamos para trás em certas coisas? E isso foi uma reflexão que começa muito nesse livro. Mas alguém quer fazer alguma pergunta sobre este livro? Não? Não? Vou-me calar para já. Então, voltando depois atrás, em 2008 escreveu ou publicou Diálogos para o Fim do Mundo. Ganhou um prémio literário, Maria Amália Vaz Carvalho. Foi escrito no ano em que o seu pai morreu? Não? Está bem, Júlio? Eu estava bem perdido. Ok. Conta a história de 2 famílias, uma ucraniana que tentou ultrapassar a ausência do pai emigrado no Brasil, e a certa altura diz: a infância é também um pai ausente de quem se guardam imagens envoadas. Um pai que parte para um lugar cheio de nomes. Às vezes chamado lá, outras vezes chamado longe, num sítio chamado há de voltar. Fala das histórias que Karenina, a filha mais velha da família Kozak, conta para os irmãos à lareira. Conta as histórias que os outros precisam de ouvir. E depois da travessia, quando finalmente chega ao seu destino, o Brasil, diz:
Karenina, aquela que sempre foi descrita como sendo a linguagem e até já nascer com acesso aos finais das histórias, perde a sua voz e com ela a sua razão de ser, e nesse esvaziamento finalmente fica feliz. A Karenina é um personagem muito especial desse livro. Foi o meu primeiro romance, escrito em 2007, 2008. E ela tem uma coisa que depois vai continuar na mitologia, que tem o dom da palavra, por assim dizer. Ela tem a palavra profética, como se diz. Ela é uma espécie Já de... nasceu com acesso aos fins das histórias, não é? É uma espécie de oráculo. Eu já escrevi esse livro há 10 anos, não sei se ainda consigo falar tão presentemente sobre ele, mas já havia aí claramente uma preocupação com o poder da linguagem para criar realidades, não é? E ela fazia isso, ela dizia as coisas e as coisas aconteciam. E há sempre esta coisa de ela sabe que vai acontecer, ou a partir do momento em que ela diz, cria uma energia para aquilo acontecer. O ovo e a galinha do desejo, não é? Do ato ilutório. É um romance muito... Eu acho que é o meu livro mais louco, no bom e no mau sentido, porque como não tinha ainda nenhum parâmetro de publicar e ser escritor, era mesmo só uma miúda, tinha acabado o curso, juntou uns dinheirinhos, tinha uma casa barata em Berlim e fechou-se um inverno a pensar o que é que para mim seria um romance. Se eu escrevesse um romance, o que é que escreveria? E tem um pecado, que eu sinto que é... Tem vários livros dentro do mesmo livro. Eu ainda não sabia discernir. Hoje em dia tenho muitas ideias ao mesmo tempo. E como qualquer pessoa, tenho muitos interesses ao mesmo tempo. E aprendi a discernir que isto é uma coisa, isto é outra, isto é complexo demais, porque isto tem que ser feito aos bocados. E aí não. E eu acho que ele é muito luminoso também por isso. É assim, sem fogo. Eu queria pôr tudo logo num primeiro livro. Que às vezes acho que é um defeito das primeiras obras, mas depois que as tornam tão irrepetíveis. Às vezes tenho assim alguma nostalgia desse inverno em que eu escrevia num planalto deserto, não havia nada, não havia editores, não havia vendas, não havia leitores, não havia nenhuma dessas construções mentais. Era só eu e aquele texto. E isso foi brilhante. Não volta a acontecer, mas foi brilhante e acho que ele tem uma intensidade, uma juventude típica disso e depois pronto, tem alguma falta de contenção também típicas disso. Mas é basicamente a história de uma família numa barca que demora 30 dias a atravessar, a chegar ao Brasil, refugiados, e depois essa barca tem alguma propensão mágica, há uma orquestra, sempre a mesma música, à mesma hora, sim, o texto de Wagner. Sim, os deuses, há muita mitologia a entrar pela... Era basicamente tudo o que eu ia lendo e me interessava, ia tudo para o livro. Mas tem, pronto, está serzido, não foi tão gratuito assim, eu trabalhei muito nele. E depois enviei-o para alguns amigos e para um concurso e algumas pessoas e segui a minha vida. Fui fazer voluntariado para a Argentina, nunca mais pensei nisso, estava a trabalhar na altura que seria o meu mestrado, que nunca concluí porque passei para doutoramento. E não deixei para trás. Foi passado um ano que recebo um e-mail a dizer que tinha sido... entretanto, também é engraçado, porque vários dos amigos próximos que leram disseram: gostamos muito de ti, vamos-te apoiar em tudo o que quiseres fazer, mas esquece lá isso dos romances. Porque disseram que era muito difícil de entrar, que andava ali às voltas, que não... E aquilo não foi recebido com leveza, ou seja, ainda fiquei assim 1 ou 2 dias um pouco cabisbaixa, mas tentei, pus para trás das costas e continuei. Portanto, isso também vai como lição às vezes temos que encontrar os leitores. Uma coisa que demorou muito tempo a perceber foi que os livros levam tempo, mas encontram os seus leitores. E claro que há livros mais acessíveis que falam a uma quantidade maior de gente e depois há livros mais singulares que demoram até encontrar aquele diálogo certo. E hoje tenho mais confiança nesse, que aquilo devagarinho
ele vai encontrar os seus leitores e confio mais nessa pesca à linha. A minha é uma atividade de pesca à linha, não é claramente uma coisa de multidões, e hoje em dia confio nisso, mas como nunca tinha pensado nisto na vida, quando escrevi os diálogos para o fim do mundo, aquela opinião dos meus amigos, amorosa que foi um diagnóstico de possibilidade. No entanto, ganhou o Prémio Literário Maria Amália Vaz Carvalho. Um ano depois recebo então esse e-mail e logo de seguida um luxo, um pedido de publicação, uma proposta de publicação pela Caminho, e foi uma vertigem, não é? Eu era uma miúda, tinha 26 anos, fiquei deslumbrada por aquilo tudo acontecer e pronto, e foi também o início. Aí, claro, pus a questão, ok, se isto faz sentido para alguém que não me conhece, aí uma pessoa pensa, porque por um lado, claro que escrever tem que ser uma pulsão pessoal, inadiável, e eu tenho a certeza que se me dissessem hoje que nunca mais vou publicar nada, eu continuaria a escrever, porque é uma relação de mim para comigo. Mas por outro lado é evidente que se há um público, que se há pessoas para quem aquilo faz sentido, a motivação é estratosférica, não é? É muito mais gratificante estar a escrever quando se sabe que há uma pequena comunidade que vai receber aquilo, que já leu os outros, que vai problematizar. No livro que estamos a analisar, para além de todo o assunto no desenrolar, há frases muito interessantes que se repetem. Por exemplo, estou-me a lembrar, as despedidas são como as despedidas sempre são. E outra, por cima das nuvens, há sempre som. E outras, porque agora não me lembro também, mas estas, portanto, marcar. Quer dizer, é interessante, porque aquilo vem, de vez em quando, surgem umas frases que se repetem, mas que muito interessantes. Além de todo o desenrolar do enredo em si. Sim, é engraçado. Eu acho que eu sempre tive um fascínio muito grande pela repetição, pelo loop, porque acho que também tem a ver com qualquer coisa com a estrutura dos nossos pensamentos, não é? Nós distraímos, mas depois voltamos, pensamos várias vezes nas mesmas coisas, e isso interessa-me, essa transposição de uma arquitetura do pensamento para a arquitetura do romance ou do texto. E isso é uma coisa que eu sinto que vai atravessar isso e as listas, por exemplo, que são dois lugares comuns da minha escrita. Não é que eu faça agora vou pôr aqui uma lista porque gosto, mas o texto pede, há ali um rito, de repente aquilo para ali, tem que ter ali, ou tem que voltar atrás para avançar, que é a repetição, ou tem que ter ali de repente um outro ritmo, uma outra coisa. E ao longo dos aí, lá está, eu acho que nesse livro a repetição é usada um bocadinho sem contenção, é mesmo o meu deslumbre. Pronto, ainda bem que não é insuportável. Mas não, apesar de tudo, acho que não larguei esses temas e eu sinto que os livros são todos muito diferentes uns dos outros, porque eu quero sempre desafiar. Isto já fiz, não vou repetir, não é? Agora quero fazer uma coisa diferente. Mas, por outro lado, eu levo-me atrás, aquela coisa de pessoa. Fui viajar e esqueci-me de me deixar em casa. E faz coisas diferentes, porque depois, em 2012, publicou um livro de crónicas, crónicas ou contos, em que todas as histórias começam com a palavra havia. Havia uma rapariga que todas as manhãs saía para tomar café com poema, havia uma história que não podia ser contada, havia uma ilha rodeada de terra por todos os lados, havia muitos havias. E escreve este livro num diálogo com o desenho e no tom de história infantil. E foi com ele que começou a trabalhar em teatro e coreografia depois do livro. Quer falar sobre este livro, sobre esta experiência fantástica de trabalhar com os coreógrafos, com músicos? Sim, claro. Eu já tive a oportunidade de explicar de manhã, o Havia foi escrito antes ainda dos Diálogos para o Fim do Mundo, foi só publicado depois, porque depois, com aquele entusiasmo todo meu e da editora, com o primeiro romance, ela queria saber se a Isabel Garcia, que era a minha editora no caminho,
queria saber se eu tinha coisas na gaveta. E eu disse que não, tinha parado para escrever aquele romance e nunca tinha escrito mais, mas efetivamente era uma vida a escrever e tinha muita coisa na gaveta, nomeadamente estes exercícios matinais, que era só um jogo que eu fazia comigo mesmo para sair do sonho e desempoeirar, para ginasticar a mão, que era, tinha uma folha A4 branca e só tinha esta regra, que tinha que começar por a via, a mão não podia parar, tinha que ser uma coisa livre, sem censura, e tinha que ser circular, tinha que acabar da mesma forma como começou. E claro que, como todas as práticas automatizadas vindas do inconsciente, 300 delas não são legíveis, são muito absurdas, mas depois isolámos umas 50, não sei quantos tem menos, uns 25 se calhar. Isolámos uns 50 e trabalhámos sobre eles e editámos, e depois acho que eles estão muito enriquecidos pelos desenhos, mas têm todos esse toque um pouco entre o insólito, o absurdo, são universos que eu gosto de das leituras, o Koan, o oriental, e foi então o segundo livro, sendo que tinha sido já escrito antes. Depois deu uma boa surpresa de ter sido contactada por uma companhia brasileira para o adaptarem a teatro, mas que não está em relação com um convite que tive posteriormente. O convite para trabalhar com a Madalena Vitorino surge do lado avesso, que é o romance que eu publico a seguir, no segundo romance, que é justamente a biografia de uma coreógrafa. E eu não sabia nada de dança, daquelas coisas que a escrita proporciona, que é ir para mundos que não são o meu. Eu não sabia nada de dança, não dançava, por acaso agora danço, mas na altura não dançava, não estava nos bastidores, não tinha essa experiência, mas fascinei-me com esse mundo, com essa possibilidade. E é a história é muito interior, é um romance muito interior sobre uma mulher, uma coreógrafa que perde a noção de ficção, de realidade, o que é do palco, o que é da vida dela, e é um vórtice dentro da confusão dela. E a Madalena Vitorino leu esse livro e quis-me conhecer, então... Já conhecia antes com o Dia? Não. Conhecemos no contexto do lar de residências que eu trabalhava lá, e entretanto ela leu o livro. Eu já não tenho bem a cronologia, mas sei que o nosso encontro se faz com o Lago Avesso, que é o livro um livro que tem mais dança. E a partir daí embarquei nesta aventura que foi incrível, de 4 criações que fizemos juntas, sempre a seu lado, escrevendo para um espetáculo que não tem uma só palavra, não é? Que foi uma experiência muito enriquecedora ou seja, no fundo, o trabalho dela vive de uma grande intencionalidade e eu criava os universos para os bailarinos. Eles não falam, não há texto dito em cena, não há qualquer coisa que se possa perceber. Os meus pais iam ver e diziam, mas o que é que tu fizeste? Porque não se ouvia nada, não havia texto. Mas é muito bonito esse trabalho do bailarino de saber quem é, porque é que está ali, porque é que atravessa o palco desta maneira, está triste, está feliz, como é que se chama, quem é a sua família, porque é que rebola, porque é que salta, porque é que muda de sensação. E eu tinha que criar, no fundo, esse bastidor todo para os alimentar, e eles, a mim, obviamente, eram... E foi divertidíssimo, aprendi imenso. E depois, através da Madalena, que conheci então o Giacomo Scalisi, e aí sim o convite para escrever formalmente teatro através do Teatro das Compras. Foi uma coisa que veio a seguir. Foi logo a seguir, sim. Então, logo a seguir, eu escrevi para a edição de 2013 e 2014. Ok. Em 2013 foi quando escreveu o Lago Avesso. Foi quando saiu o Lago Avesso. O Lago Avesso, que é o tal livro que estava a falar, de uma coreógrafa, que é uma espécie de uma biografia, não é? Uma bailarina e coreógrafa, Ela Duarte. Nele não se fala das suas obras nem das suas aclamadas peças, fala-se dos bastidores, daquilo que nunca chegou ao palco. É um romance perturbador e surpreendente, um modo pouco comum de abordar o relato de uma vida. A personagem é-nos revelada através do que está à sua volta, os seus medos, fragilidades, repetições de comportamento, pensamentos e reações.
Tudo é importante para o irmos interpretando à nossa maneira, com mais ou menos certezas, com mais ou menos dúvidas. E depois este livro é como uma canção que tem um refrão e a cena repete-se. Uma cama, uma manhã, um acordar na cama vazia e uma pergunta: onde estás? Segue-se uma página preta que diz: ninguém responde. Isto acontece sucessivamente. E quase no final, ela quer vingar-se e quando faz amor com o marido, espeta-lhe um sanguinário Baudelaire com umas afiadas flores do mal, rompe-lhe a carne doce com umas afiadas flores do mal, uma estrofe, por cada uma das manhãs que acordou na gigantesca cama de casal e perguntou: onde estás? E ele não estava lá. Graficamente é um livro extraordinário. Graficamente é extraordinário. Aliás, essa base das artes plásticas passam por eles todos, porque até no Havia, que é muito curioso pelos contos pequenos, e a minha parte, uma das coisas que eu acho muito curiosas é a desconstrução em si do que é um livro nas suas mãos. Porque é que o Havia começa com havia um índice. Mas até parece a seguir. Há um sentido de humor também muito curioso, mas o Lago a ver-se graficamente é uma peça linda. As fotografias são extraordinárias, o saber usar a página negra com reticências, espalhado, o que quer que seja, pronto. Pois eu não referi aqui, mas eu entrei pelas Belas Artes, eu queria seguir pintura e depois não me dei muito bem com a metodologia do primeiro ano de artes plásticas e troquei para design de comunicação. Na altura precisava ainda dessa coisa, do chamado briefing, não é? De resolver um problema. Acho que há muito, ainda hoje sou assim, só que entretanto aprendi e acho que era o que eles pediam ao primeiro ano de artes plásticas, mas eu não tinha a maturidade. No fundo, um grande artista cria os seus próprios briefings, determina os seus problemas e fica ali. E eu sentia que tinha muito mais liberdade em design gráfico, porque o problema era pequenino e era específico, e dentro desse espartilho eu crescia muito mais. Em artes plásticas davam muita liberdade e eu não tinha ainda a maturidade para cingir o meu caminho, não é? E então isso só vinha a perceber depois, dei-me muito mal com o curso em artes plásticas e troquei para design gráfico. Depois rapidamente percebi que não tinha estofo, nem talento, nem personalidade para ser designer gráfica, mas adorava os meus colegas e adorava os professores e adorava os exercícios e fui fazendo com outra calma. O curso era de 4 anos, eu fiz em 6, e disso fiquei com um manancial de contactos, de talentosíssimos designers, com quem continuo. Por exemplo, os ilustradores do Museu do Pensamento são meus colegas de turma. Os Flatland Design que fizeram o Lago Avesso não eram meus colegas de turma, eram 2 anos mais velhos, mas é um ateliê que se formou na faculdade e que eu conhecia. Portanto, vou fazendo trabalhos com uma comunidade de gente muito talentosa que tive a oportunidade de conhecer. E, claro, essa sensibilidade, eu apesar de não ter talento para fazer, e não digo isto por falsa modéstia, eu era mesmo muito má, mas eu gostava mesmo muito, eu não desisti do curso, porque eu gostava mesmo muito de pensar a tipografia, de pensar o que é um livro. Sempre adorei ver capas, sempre adorei esta coisa do que um livro pode ser enquanto objeto físico, gráfico, material. Então, claro que quando chega a minha altura de ter um livro o máximo possível, dentro de algumas contingências técnicas que existem, de produção, por exemplo, a Ecologia fizemos uma ginástica enorme para ele poder ser impresso em papel reciclado, porque encarecia muito o livro, fez uma tiragem um pouco maior, apertou-se um bocadinho a mancha de texto e acabou só por encarecer 70, 80 cêntimos, que eu achei que valia a pena pagar o preço e ter um objeto em papel reciclado, que é mais coerente também com toda a mensagem do livro. Mas isto são coisas, o departamento de não sou eu nunca que faço, eu dou indicações para alguém fazer e o departamento gráfico da Caminho, pronto, odeiam-me saudavelmente, porque normalmente os outros escritores dizem que era qualquer coisa, e eu estou, não, o entre-linha tem que ser 1.2 mais não sei o quê, e há uma viúva na página 15, quer dizer, eu vou página a página,
Mas depois ficam sempre contentes com o resultado e dizem que é um objeto singular e é bom. Mas Sim, é isso, é um objeto singular. Apesar da tiragem de 4.000 ou de 1.000, o que é que seja, foi um objeto que foi muito trabalhado ao pormenor, com muito cuidado, e isso nota-se muito bem. sim, em todos os Há um cuidado muito interessante por isso. O título deste livro é O Lago Avesso. Pronto, a bailarina vive no 64º andar, vê um lago ao fundo do jardim e nunca lá vai, não é? Até ao dia em Clarkos. Até o dia que há sempre uma depressão latente, não é? Neste livro. Esta bailarina é uma pessoa curiosa, tem uma maneira de se mover muito interessante. A certa altura, nas suas coreografias, lembra a Pina Bausch. E, por exemplo, há uma sequência em que um bailarino está de pé engessado e não quer dançar, e ela diz-lhe, vai e dança isso. Sim. Não é? Pronto, achei muito engraçado. Outro bailado também descreve o tal de gelatina, em que é o bailado todo, a bailarina a comer uma colherada de gelatina. Pronto, e isso é o bailado, que não é muito bem incluído, não é? As pessoas. Ela tem que ser até pelas traseiras. Pronto, as pessoas não apreciaram muito, estavam à espera de um bailado como deve ser, não é? Clássico, com princípio, meio e fim. Sim, claro que Isso há é aí mais um uma comentário. comentário. Isso eram imagens que eu ia tendo, ia recebendo, ia pondo, mas há um comentário que eu vi em Berlim nessa altura. Pois. Muito jovem em Berlim, fazia muito aquela cena noturna de Berlim, e Berlim é fantástico nisso, quer dizer, vê-se de tudo. Porta assim, há uma galeria, entra-se por um corredor, há não sei como se diz, um Hinterhof, um pátio interior, depois entra-se uma cave e há uma discoteca de punk rock, não sei o quê. Ou seja, tudo que existe em Berlim. Encontra-se samba, encontra-se tango, encontra-se coisas de todo mundo estão ali. E também se vê coisas muito gratuitas. Há um grande laboratório, respira-se uma atmosfera muito criativa, porque toda a gente está muito inspirado e é muito apoiado a simplesmente expressar-se como se quiser expressar, mas claro, como é que é dizer isto sem ser muito ingrata? Isto tende para uma general mediocridade. Vê-se coisas muito terríveis o tempo todo e depois de vez em quando lá se vê uma coisa muito especial, mas vê-se muitas coisas. Mas Então, é preciso de muita coisa má para se encontrar uma coisa boa. é um pouco essa a situação. O que é o lugar dos laboratórios. Eu acho que é incrível que existe uma cidade como Berlim, pelo menos era, na altura em que eu lá estive, era muito barato lá viver. Agora creio que já está mais aqueles gráficos de todas as grandes cidades. Então uma pessoa, uma miúda como eu, acabada de sair da faculdade, sem grandes meios de subsistência, eu trabalhava 3 dias por semana a servir pequenos almoços e pagava a renda. E todo o restante tempo era para mim. E isso é uma coisa, quer dizer, que na economia portuguesa não existe, não é o que nós ganhamos. E isso foi um tempo de aprendizagem muito rico, de ver muita coisa, experimentar muita coisa, e comecei a fazer leituras em vários idiomas. Mas depois também se esgota, não é? Porque há um momento em que uma pessoa também já quer uma triagem e quer ir a um lugar e ver uma coisa que sabe que é boa, e isso era mais difícil. Este livro tem algumas citações muito engraçadas que eu vou ler. O livro fala de amor, ciúme e da busca permanente da verdade. 2 mulheres partem em busca de um homem diferente, mas ambos os homens procuram a mesma mulher. Há, pois, triângulos amorosos. Será que ela gosta dele? Será que ele gosta de mim? Mas quem pensa ele que é para exigir assim de nós a verdade? Há uma busca permanente da verdade, não é? É assim
uma necessidade muito grande de uma verdade muito pura. Não é? E nota-se em toda a vivência desta mulher, nota-se que ela procura mesmo a verdade. Sim, ao mesmo tempo ela mente muito. E ela mente, exato. Mas a mentira também é um pouco uma verdade, não é? É a verdade dela naquele momento, porque é precisa, é necessária, não é? Sim, ela mente, recria, inventa, está sempre ali naquele limite de permissível, mas contra ela mesma, ou seja, claramente eu senti que ela mentia para se proteger, para não ter que aceitar certos factos evidentes sobre a sua vida, mas nesse exercício de afastar a evidência de si, ela própria já não sabia bem o que é que lhe tinha acontecido ou não acontecido, e por isso ela entrar naquele vórtice ou seja, não era uma mentira fria no sentido, eu sei perfeitamente o que é a verdade e vou dar-vos esta versão. Ela mentia e ia atrás da sua própria narrativa. E é muito engraçado porque ela, de vez em quando, deixa os filhos em casa dos amigos, sempre que perde a noção de quem é, de quem foi ou de quem precisa de continuar a ser. Bom. Então, depois deste romance, em 2015, em 2017, publicou o Museu do Pensamento, que ganhou um prémio infantil-juvenil desse ano e que fala então do ato de pensar. É um livro muito especial porque se dedica a compilar e a proteger um bem essencial, que é o pensamento. Este livro nasceu de um projeto, o Festival das Compras, em 2014, não foi? Sim, eu já tinha falado aqui, através do Giacomo Scalisi, tive a oportunidade de escrever 9 monólogos para serem feitos mesmo no contexto de uma loja centenária, na Baixa de Lisboeta, em horário de funcionamento, ou seja... Falámos de manhã, que hoje Exato. aqui à tarde ainda não falámos. Mas eu aqui já falei do festival do Giacomo Scalisi, Sim. creio eu. É muito rico, ou seja, era um ator, um músico numa destas lojas e as pessoas têm um mapa durante o festival e podem ir ver uma peça, depois outra, acho que podem ver 3 em cada slot, por assim dizer, e depois podem voltar e ver as outras. E nos anos em que eu trabalhei estava eu a escrever, estava o Afonso Cruz, também já cá esteve, e estava o João Tordo, e as pessoas divertiam-se a combinar lojas e autores e assim também conheciam a Baixa e entravam em espaços que normalmente não entram. E eu achei muito bonito fazer parte daquilo e também ao escrever 9 monólogos, 5 num ano e 4 no outro, nunca tinha escrito teatro, pude experimentar muita coisa. Várias estratégias de estar em cena, de verdade, de jogo teatral, foi muito bom. E um dos lugares que me calhou foi a Chapelaria Azevedo Rua, no Rossio, com quem pude trabalhar com o Giacomo, que estava sempre como encenador, e o ator Miguel Fragata. E o Miguel era ótimo e era muito expressivo e nós propunhamos nessa peça, que é também a dinâmica do livro, que os chapéus da loja são gravadores de pensamento. Então era um convite à interioridade, as pessoas iam lá, de qualquer idade, ou seja, a peça não era para crianças, o livro é que ganhou esse tom, e punham um chapéu e eram convidadas a fazer silêncio, a perceberem-se do que estavam a gravar, não é? E o teatro tem essa coisa mágica, porque adultos, crianças, toda a gente ia e, quer dizer, uma pessoa pode decidir não participar, por estupidez, vão embora, mas a maioria das pessoas embarcava e também, claro, isso também era a mestria do Miguel, que punha o chapéu e depois fazia muitas expressões como se estivesse a ouvir, realmente ficava triste, ria-se, ficava corado e aquilo foi um sucesso, as pessoas gostaram mesmo muito, acho que sobretudo graças ao Miguel. E as pessoas vinham-me dizer, tens que fazer isto um livro disto, a ideia é tão boa. E eu ainda pensei nisso, tive alguma dificuldade, porque realmente, lá está, aquilo vivia mesmo muito do talento do Miguel e das suas expressões e era uma coisa que eu não transpunha muito facilmente para livro. Mas continuei a tentar e aquilo foi crescendo numa direção mais sobre a importância do que é isto de pensarmos, o que é isto de não pensarmos, o que é que acontece quando tentamos não pensar, e tornou-se assim uma espécie de manual do pensamento e ganhou esse tom mais infantil-juvenil. E depois
eu quando escrevo, inclusive para crianças, faço sempre muita investigação. E uma coisa que faço logo óbvio é vou ver o que é que já foi feito sobre este assunto. E encontrei um enorme hiato, um enorme vazio no que toca sobretudo falar, agora começam a aparecer, mas nesta altura que eu estava a investigar, não haviam objetos que falassem de meditação para miúdos, aos miúdos sobre o que é isto de mergulhar cá dentro. E eu pensei, mas é uma coisa tão básica, um instrumento tão útil, este livro tem que existir. Então, pronto, aí ganhei a motivação e disse, pronto, se ele não existe, vou eu fazê-lo. E depois encontrei os ilustradores e foi uma história de sucesso, porque é dos meus livros aquele que me permite viajar mais e contactar mais com leitores, porque eu tenho uma sessão que faço em escolas, que não é bem uma leitura, é mesmo uma prática. Eles trazem todos um chapéu, pomos o chapéu, fazemos silêncio, há risota, há ridículo, ficam incomodados, mas depois começamos a falar sobre isso. E fica ali, eu gosto muito de fazer esta sessão, fica ali um bichinho em alguns depois as professoras dizem-me que eles começam a pedir para pôr o chapéu nas aulas seguintes, e acho que é bom, acho que é um instrumento importante nestas idades dos telemóveis e da dispersão, terem apetências para se serenar e cá dentro perceberem o que é que está-se a passar com eles. Acho que é um trabalho importante. Mas foi realmente essa dinâmica que a Joana fez nas escolas que deu origem ao prémio que ganhou com este livro, o Prémio Infantil Juvenil. Foi porque não só o livro, mas também toda a dinâmica que esse livro proporcionou no trabalho que tem tido quando vai às escolas e quando convida os miúdos a pensar um pouco, a estar em silêncio e o que é que está lá dentro. Eu gosto muito desse livro. Foi o prémio Infantil Juvenil da Zé. Eu gosto muito de livros infantis. Eu também. Eu acho que ele é uma delícia. Não li como deve ser, agora sim vou ler, ter essa oportunidade, porque tive que o ler apressadamente, porque não era meu, era aqui da biblioteca, este sim é meu, e portanto tive que o ler assim muito apressadamente, em muito pouquinho tempo. É um livro que se lê de forma fácil, mas não era para o que eu queria na altura, queria de outra maneira, até porque estava com uma criança perto. E, portanto, o engraçado é este e os outros livros que tenho, daquilo que eu já conheço alguns, eu acho é que torna as coisas que são simples, são coisas do dia-a-dia, coisas que com certeza toda a gente pensa, obviamente, mas ganha tudo isto de profundidade na medida em que a gente começa a pensar como é que isto, de facto, eu não pensei nisto, nunca parei para uma coisa destas. E isto tudo ganha muito vida porque começamos a lidar com aquelas coisas simples, e a encará-las de uma outra maneira. Portanto, eu acho que é enriquecedor. E pronto, percebo esse interesse até das escolas e isso tudo, apesar de depois ter aqui coisas que são difíceis de explicar a quem é pequeno, que depois pergunta, mas o que é isto e o que é aquilo, e aí já nos atrapalhamos, podemos mesmo que, portanto, saber explicar as coisas, mas acho que é um livro engraçadíssimo e depois parece que nos transporta logo para um determinado sítio e estamos a ver aquele guia, assim com aquele ar todo muito formal, a forma como ele está vestido e tudo. Estamos a ver isto tudo e então participar, claro que torna tudo ainda mais maravilhoso. Sim, eu acho que sempre um bom livro infantil não tem, até porque estas questões, uma questão que atravessa o livro, não fazer com os pensamentos maus. Era bom que isso fosse uma questão infantil, não é? Porque nós adultos continuamos às todas com isso. E nesse sentido há muita intemporalidade, as questões mais importantes são assim, não tem idade. E também há aqui, eu tentei escrever mesmo para os miúdos. E depois, com a quantidade de texto e com o facto de eu não me coibir de falar de mudanças de paradigma, os contemplativos, vários paradoxos, dilemas, e falo sobre isso tudo, o meu editor disse, vamos pô-lo ali no infantil juvenil. Eu acho que temos que falar
sobretudo com os miúdos. Claro que há coisas que não. Temos a noção de que ainda não têm capacidade de abstração, ou o que seja, ou vocabulário, mas eu acredito também nas camadas. Há um primeiro contacto com aquilo, não percebem, mas fica ali aquele termo a pairar. E quando o ouvirem uns anos depois, noutro contexto, já vão atualizar, já há uma pegada para aquele termo, para aquela sensação, e assim o conceito dentro de si já tem uma profundidade. Eu acho que a coisa mais rica assim, colocar a fazer temas para umas idades, temas para outros, acho mais pobre. Pois eu, por acaso, também já li um livro e achei extremamente interessante. E é perfeitamente intemporal. Creio que a problemática que levanta tem exatamente a ver com, isto agora, com o mundo dos museus, tem exatamente a ver com o que os museus transmitem. Penso que acaba por transformar o pensamento naquilo que tradicionalmente é um objeto do museu, portanto, tradicionalmente, mas aquele objeto tem, digamos, uma dimensão, uma complexidade comparavelmente superior. Pronto, e, na minha opinião, digamos, desafia-nos, no fundo, a pôr os objetos a falar. A gente, relativamente ao museu, pensa muito que o museu é um objeto que a gente contempla, digamos, passivamente. Quando pode ser exatamente o contrário, pode ser um objeto que nos faz pensar, ou que nos revolta, ou que nos diverte, ou que provoca reações, ao fim e ao cabo. E a forma como construiu o texto, que digo, os exemplos que utilizo e, sobretudo, os desenhos, são excepcionais. Sinceramente, exemplares. Creio que entra numa linha, isto agora, a minha opinião, numa linha sobre uma museologia que é sobretudo, que é integral e que é simultaneamente, tem a ver com tudo o que o museu deve transmitir como genuíno ou como importante para as pessoas. Concordo. O museu que nos faz pensar. É isso. Também é preciso guardar os pensamentos num lugar seguro, não é? No museu também, num lugar seguro. Sim, quer dizer, combate essa questão dos lugares comuns. A gente tem cá, digamos, há vários tipos de museus, desde o museu, vamos a supor, agora os exemplos que a gente tem, desde o Museu de Águeda, ou um outro museu, portanto, tem características, embora à primeira vista são tudo museus, mas a gente depois começa a ver, e digamos, o livro até funciona de uma outra forma que me parece interessante, que é tipo guia para ver o museu. Ou pode funcionar, pronto, que acaba por combater, portanto, ou dar possibilidade às pessoas combater os lugares comuns, ou as ideias feitas. E não propriamente em que as pessoas aprofundarem aquilo que estão a ver. Quer dizer, ser um ponto de partida, ou ser um guia para a mudança, para a evolução, para a coisa. Não ficar ali no binário gosto, não gosto. Mas... Só na contemplação. Sim, claro. E até porque ele é um guia, portanto, que está atento. Ele ouve o que se vai passando à volta. Sim. Ele ouve uma pergunta, ouve alguém fazer um comentário e ele vai atrás disso. Portanto, não é assim uma coisa muito normal. Digamos que envolve. Há ali uma envolvência de facto. E depois há outro aspecto que eu acho, que é também uma forma como vejo o museu, portanto, que pode seduzir. Digamos, não é só um problema, digamos, do pensamento, mas transmite sentimentos, transmite emoções. Portanto, algo que aparentemente ficaria num patamar não emocional, quando verdadeiramente acaba por ser uma riqueza enorme, pode brotar a partir daí. E depois desta riqueza toda deste livro, passamos para o último livro, que se chama Ecologia, e onde a Joana fala de um mundo em colapso, saturado de informação, alterações climáticas, invasão da privacidade, corrupção, crime, sementes patenteadas, novos mercados. E diz assim: querem mudar o mundo a partir das prateleiras do supermercado, pondo lá coisas novas, mesmo que os consumidores não sejam crentes. Não interessa o que cada um defende ou em que acredita. O importante é que sejam consumidores. Quanto tempo é que falta para este futuro?
Eu acho que já estamos. 5 minutos? Sim, o Ecologia é o mais recente, saiu em junho deste ano. Também acho que posso dizer que é o mais ambicioso, foi o que me levou mais tempo e que me obrigou a estudar mais e a sair mais das minhas áreas de conhecimento. Portanto, claro que gostei muito de o escrever. Parte da premissa, a premissa é simples de explicar, apesar do título não ser muito indicativo. É uma sociedade em que começamos a pagar pelas palavras. Fala da mercantilização do nosso mundo atual, ou seja, isso já é presente. A ideia, a semente da ideia, passando a redundância, nasceu em mim com a revolta do que se passou há uns anos e que continua-se a passar, mas quando eu tomei conhecimento que estão a patentear as sementes agrícolas, ou seja, que grandes multinacionais querem ser donas das sementes e depois criar monopólios. E toda a gente quer plantar um pimento vermelho, por exemplo, que já pertence à Singenta. Toda a gente quiser plantar um pimento vermelho tem que pagar à Singenta. E isto realmente para mim era para lá do que a imaginação pode conceber. É quando realmente a realidade ultrapassa a ficção e é insólito. E andei muito tempo muito zangada com este absurdo que já cobre tudo. E a querer escrever sobre isso, mas às vezes é muito difícil escrever sobre uma coisa enfrentando-a de frente. Então, em algum momento, creio que a ler sobre também o ADN, que já há todo um mercado, agora cá toda uma investigação e uma descodificação da linguagem do genoma humano, claro que em paralelo já se está a preparar todo um mercado do genoma humano como um cenário de um futuro próximo. E eu estava a ler sobre isso e outras formas no fundo, andava a ler sobre formas de privatização de coisas que nós não achamos mercantilizáveis, não é? Para começar a pagar pelo ar, pela água, por um amigo, todo esse tipo de indústrias que nós não concebemos como indústrias, mas que se vão lentamente possibilitando. E, em algum artigo, lembro-me de ler fazer-nos pagar pelo ADN a linguagem da vida. E daí acho que fiz a sinopse, fiz o salto. E se tivéssemos mesmo de pagar pela linguagem? E aí achei a ideia fértil, percebi logo que era ambiciosa, quais seriam as consequências, e passei muito tempo a criar a verosimilhança deste mundo, que obviamente é um pouco insólito, porque tive que justificar como é que tecnologicamente, como é que se digitalizava tudo o que dizemos. E quando comecei há 6 anos, agora já vai fazer 7 anos, portanto tanto tempo passa, as bases, aconteceu um pouco o que há bocadinho falava em relação ao inventário do pó, do livro me ultrapassar, mas aqui noutro sentido, que é as bases tecnológicas do que eu estava a investigar para pôr no livro, ou seja, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento de voz, as Siris e essas coisas assim. Já existiam, mas eram muito imberbes, eram muito precárias e as pessoas diziam que isto ia ser o futuro, nós íamos falar uns com os outros e a outra pessoa já ouve em checo e não sei o quê, tudo, ali, no fundo, a linguagem natural, que demorou muito tempo aos computadores a entenderem. E as previsões eram 15, 20 anos para a frente, que foi onde mais ou menos eu situava o meu livro. E de repente, no tempo de escrita aquilo que estava proposto para 15, 20 anos começou a acontecer, não é? Hoje já temos as tecnologias de voz HD, já se percebe quase tudo, em todos os idiomas, e a partir do momento em que a linguagem pode ser digitalizada, pode ser quantificada, e aí é um salto para ser taxada ou mercantilizada. Depois havia também a questão corporação-governo, não é? Aquilo começa como uma medida governamental que tem 2 grandes corporações por detrás e, na realidade, é um mundo distópico, totalitário, corporativo. Os governos são fantoches, também é uma tendência esboçada no nosso presente. E outra coisa que também entra em jogo, que também já é do nosso presente, é o esvaziamento da linguagem, através, por um lado, das redes sociais e depois, por outro lado, da falência do jornalismo como o conhecemos. Ou seja, a parangona muito sensacionalista para gerar o clique fácil
e o nosso consumo de pedaços de informação cada vez mais sincopados e menos contextualizados. E há uma crítica a esse esvaziamento da linguagem, que também já está presente hoje, e a magnata, ou seja, no fundo a vilã do livro é demagógica, é propagandista e propõe às pessoas revalorizar a linguagem. Ou seja, o plano de privatização da linguagem não se chama assim, chama-se plano de revalorização da linguagem. Portanto, é tudo muito bem vestido nestes eufemismos e, no fundo, o que é proposto é mais uma forma de consumo e as pessoas aderem, ao contrário de outras ideologias, de outras distopias, que todos conhecemos, 1984, por aí fora, que são, no fundo, histórias de resistência a um sistema totalitário. Este livro diverge muito dessas propostas distópicas porque não há resistência e é talvez a coisa... Quando tenho conversas sobre este livro, as pessoas querem muito saber quão pessimista sou eu. Porque é um livro implacável nessa leitura de contemporaneidade. Eu não me sinto uma pessoa pessimista. Eu acredito que isto ainda pode dar muitas voltas em muitas direções benéficas, acredito imenso no poder do conhecimento da ciência e da tecnologia, mas acho que há aqui uma questão moral que está a ficar para trás, uma questão de consciência, uma questão de valores sociais que estão claramente a ser suplantados pelo valor monetário, ou seja, no fundo é a história de uma sociedade em que o valor do mercado toma conta de tudo. E isso, claro, que reflete a minha preocupação sobre nós, a privatização do nosso tempo. Ainda agora, não conheci isto quando escrevi este livro, mas estou a ler agora um ensaio incrível da Antígona, 24/7, sobre uma série de estudos, sobretudo dos Estados Unidos, aplicados aos militares, de possibilidade de anular o sono. Porque, na realidade, se pensarmos nisto, é a última fronteira do capitalismo. Nós passamos 8 horas, mais ou menos, mas em média 8 horas, sem produzir e sem consumir. E isto é uma afronta para o atual sistema. Ou seja, é a proposta de criar uma sociedade em que ninguém dorme, para continuarmos a produzir e a consumir. E isto, pronto, eu fico, primeiro de tudo, sem respiração. Mas isto está muito alinhado com os valores de uma sociedade cujo único fim é o lucro, é a geração de lucro, cada vez mais para uns quantos poucos. E então, ou seja, lançando tendo todas estas coisas de base, eu acho que o livro também é assim uma grande carta de amor à linguagem, porque depois, apesar de não haver resistência, as pessoas aderem, querem consumir, é uma nova forma de consumo. Por exemplo, há uma altura em que se criam termos de luxo, da mesma forma que temos o Ferrari, a Louis Vuitton. Ninguém compra uma Louis Vuitton porque precisa de uma mala. As senhoras compram uma Louis Vuitton porque querem poder dizer: eu posso pagar esta mala. E da mesma forma, ou o Rolex, ou sei lá, há tantos exemplos. Existem alguns termos que são taxados a preços exorbitantes, ninguém os pode dizer porque fica pobre,